Graça e paz, eu sou o pastor Marcos Coelho e quero compartilhar com vocês nesse momento um pouco sobre o tema esperança em meio ao luto. Quero começar esse nosso tempo de reflexão, esse nosso tempo de meditação com o texto da Palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, quando a Palavra do Senhor nos diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quando nós paramos para refletir sobre o luto e a morte, talvez pensaremos naquilo que mais traz desesperança para a humanidade. Certamente você já presenciou algum funeral ou algum falecimento de alguém onde as pessoas se desesperam, onde as pessoas perdem a razão de viver e às vezes até mesmo abreviam seus próprios dias diante do luto ou de uma morte que enfrentam. E na verdade, grande parte da humanidade acha tudo isso normal, acha a desesperança, o desespero, a falta de compreensão, a perda da razão de viver devido a um luto como algo normal, pois afinal a morte é a confirmação da nossa finitude enquanto humanidade, ou para muitos a morte é o fim da história, se encerrou a história de alguém ali no momento que ela falece. Ou quem sabe a morte é a derrota daquele que enfrentava uma enfermidade e não conseguiu sair vitorioso porque sucumbiu a tal doença. Para outros a morte é o interromper de uma longa trajetória de vida que ainda estava para acontecer, quem sabe numa morte repentina de algum jovem, em algum acidente ou em algum trágico ocorrido. A morte para outros é o adeus, e é a separação permanente daqueles que tanto amávamos, ou nunca mais se encontrar com aquele que você tanto amava. É definitivamente um adeus. Todavia, o texto que nós acabamos de ler nos mostra que a falta de esperança quanto à morte é para aqueles que são ignorantes ou não têm nenhum conhecimento claro daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E o que eu quero refletir com você nesse tempo que estamos juntos aqui através desse vídeo é ministrar e pedir a graça de Deus para que Deus ministre ao nosso coração que para aqueles que estão em Cristo, até no luto, até na morte, até em meio ao luto, há motivos para nós termos esperança. E para tal nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus que certamente vão nos mostrar que até em meio à morte, até em meio ao luto, há motivos de termos esperança. E o primeiro princípio que nós vemos na palavra do Senhor se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. O primeiro princípio que nós vemos nesse texto da palavra de Deus é que para os que estão em Cristo Jesus, a morte física não é desesperança, porque a nossa esperança em Cristo não está firmada apenas nesta vida. Talvez o grande erro das pessoas e a grande falha das pessoas em se sentirem desesperançosas quanto à morte
é por terem uma mente terrena, por terem uma mente presa a este mundo, por terem uma mente presa a esta era e acharem que a separação, acharem que a morte é o final de tudo, porque apenas o que importa é esta vida que nós vivemos hoje. Mas esse texto nos mostra que para aqueles que estão em Cristo, e isso é motivo de esperança em meio à morte, em meio ao luto, Cristo não nos traz uma esperança apenas para esta vida. Quando nós enxergamos a nossa vida apenas com os olhos naturais, apenas com os olhos terrenos, nós certamente não conseguiremos ver esperança na morte. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, quando nós olhamos com os olhos eternos, nós entendemos que a esperança que Cristo nos dá não é apenas para esta vida, mas é também para uma vida vindoura que nós teremos nele. Todavia, quando nós entendemos isso, que em Cristo nós temos mais do que uma esperança, mais do que algo preso a este mundo, mas está além, nós então entendemos o segundo princípio da palavra de Deus, onde nós conseguimos compreender que para que aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte física não é o fim. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, quando o próprio Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu irmão, isso é tremendo, porque na verdade, mesmo que morramos, se morrermos em Cristo, na verdade nós estamos recebendo uma nova vida. Está na verdade começando toda a eternidade que Cristo tem para nós, a vida eterna que Cristo tem para nós. Portanto, a desesperança que alguns têm por verem na morte o fim não pode ser aquilo que nós, enquanto estamos em Cristo, acreditamos. Porque para nós que estamos em Cristo, a morte não é o fim, mas a morte é o início da vida eterna que Cristo tem para nós. E é isso que Jesus nos afirma nesse texto: mesmo que morramos, nós nele viveremos. Aleluia! O terceiro princípio que nós vemos na palavra de Deus, que vai ser motivo de nos dar esperança em meio à morte, em meio ao luto, é que para os que estão em Cristo Jesus, ao contrário do que o mundo pensa, a morte física não é uma derrota. Meu querido, a morte física, seja por uma doença, seja por um acidente ou por qualquer outra coisa, não é uma derrota para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Apocalipse capítulo 21, verso 4, nos diz o seguinte: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Às vezes, quando nós olhamos pelos olhos terrenos e vemos alguém sucumbindo por causa de uma doença, na verdade nós não entendemos. E quando olhamos pelos olhos espirituais, compreendemos que na verdade ele não sucumbiu àquela enfermidade, mas ele foi curado de uma vez por todas. Ele foi curado de uma forma plena e agora está num corpo glorificado, onde já não tem mais dor. Quando entendemos que aquele que morre em Cristo, ele terá uma vida plena, sem choro, por mais que ele estivesse preso a algo neste mundo, agora ele é verdadeiramente livre. Por mais que ele sofria algo nesse mundo, agora ele verdadeiramente
está isento de todo sofrimento, de toda dor. Por mais que ele tinha alguma enfermidade nesse mundo agora, ele está num corpo glorificado, onde já não tem mais aflição, onde já não tem mais peso, onde já não tem mais doença. Na verdade, a morte não é a derrota, mas para nós que estamos em Cristo, a morte é a vitória. É a vitória sobre a dor, é a vitória sobre a enfermidade, é a vitória sobre todo o peso. Porque através da morte, em Cristo Jesus, nós desfrutamos, como diz aqui o texto de Apocalipse, de não mais lágrimas, não mais choros, não mais mortes, não mais tristezas, não mais dores, pois a antiga ordem já passou. O quarto princípio, meu irmão, que eu quero compartilhar contigo através desse vídeo, que vai nos mostrar que na morte há como ter esperança, que nós podemos ter esperança na morte, é que para que aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte física é um reencontro. Aleluia! Ao contrário daquilo que as pessoas do mundo acreditam, que a morte física é o adeus, que a morte é a separação eterna dos nossos entes queridos, é a separação eterna daqueles que amamos. Nós entendemos que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte física é o reencontro. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, o próprio Jesus, ao virar para aquele ladrão na cruz, ele declara: eu lhe garanto, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus e aquele ladrão morreram, mas ainda naquele dia eles iriam se reencontrar no paraíso. A nós podemos ter esperança na morte, nós podemos ter esperança no luto, porque todos aqueles amados nossos que partiram no Senhor, nós não demos para eles um adeus, mas nós demos para eles um até logo, porque quando chegar a hora da nossa morte, se estivermos em Cristo, nós nos reencontraremos com eles na glória. Meu irmão, a morte é um motivo de esperança, porque nós não demos adeus, mas nós demos um até logo para aqueles que amávamos. A morte será o reencontro com o nosso Salvador, será o encontro pleno com o Deus a qual nós servimos. Isso precisa nos trazer esperança. A morte é reencontro e não separação. Por mais que estejamos nesta vida e se ficarmos presos, como eu falei, à ótica terrena, nós entenderemos a morte como uma separação, mas na verdade a morte é um reencontro. É um reencontro com aqueles que já partiram no Senhor, é um reencontro com o nosso Deus, de termos intimidade, de convivermos novamente, plenamente com Ele. Aleluia! A morte, como falamos em quarto lugar, é um reencontro para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em quinto lugar, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no quinto princípio que eu quero compartilhar contigo, é que quando nós olhamos lá para Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor nos diz assim: ó, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. O quinto princípio aqui, meu irmão, que nós vemos na palavra de Deus, é que para os que estão em Cristo, a morte física é o descanso pleno e verdadeiro para tudo aquilo que nós desenvolvemos nesta vida.
Talvez assim como eu, você esteja cansado, você esteja sobrecarregado de tudo aquilo que temos enfrentado, ainda mais nesses anos de pandemia. Está pesado, está nos desgastando muito tudo isso que estamos enfrentando. Mas o que nós podemos ter certeza é que a morte é o descanso pleno. Na eternidade, meu irmão, e ao passarmos pela morte, nós estaremos agora descansando no Senhor. Nós não teremos mais angústias, nós não teremos mais aflições, nós não teremos mais cargas, nós não teremos mais que enfrentar problemas ou situações adversas, nós não teremos mais nenhum peso sobre nós, porque na verdade a morte nos leva para o descanso, a morte nos leva para desfrutarmos do descanso que Deus tem reservado para nós. Isso precisa nos trazer esperança em meio ao luto e entender que aqueles que já partiram no Senhor, eles agora descansam. Eles não precisam mais enfrentar aquilo que nós estamos enfrentando. Eles não precisam mais passar pela sobrecarga de tudo aquilo que estamos enfrentando, porque agora eles já estão descansando no Senhor. Mas não para aí, ainda há mais 2 princípios que eu quero compartilhar contigo, que certamente nos mostra a esperança em meio à morte, em meio ao luto. O 6º princípio é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte física é inaugurar ou é entrar no local que está sendo preparado para nós. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos e a nós o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E aí ele continua dizendo, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E aí ele termina dizendo, vou preparar um lugar para vocês. Aleluia! Ainda outro texto da palavra do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus, aleluia, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Aleluia! Meu irmão, nós podemos ter esperança na morte, nós podemos ter esperança no luto, porque aqueles que estão em Cristo, ao passarem pela morte, eles estão entrando no local que está sendo preparado para nós. Eles estão desfrutando da casa celestial que Cristo tem preparado para nós, do lugar da habitação que Deus tem preparado para nós. A morte nos faz entrar no local que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Aqueles que já morreram, meus irmãos, já estão no local preparado para eles. Já estão na casa preparada para eles, já estão nos aposentos em que o próprio Jesus já preparou para cada um deles. E ao enfrentarmos a morte, ao passarmos pela morte, nós também receberemos, nós também estaremos no local que Deus preparou para nós. Nós não viveremos mais em casas feitas por mãos humanas, nós não teremos mais que pagar aluguel, nós não teremos mais que pagar prestação do financiamento, nós não teremos mais que nos preocupar com a manutenção da casa, porque agora nós viveremos na habitação, na casa que o próprio Jesus preparou para nós. E em sétimo e último lugar, o 7º princípio que
que nós vemos na palavra do Senhor, que nos dá esperança em meio à morte, nos dá esperança em meio ao luto, é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte física é o começar a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Entenda bem, o sexto princípio foi começar a desfrutar do local que Deus tem preparado para nós. Mas o sétimo princípio é que nós começaremos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes a gente pega esse texto e aplica só à nossa vida terrena, achando que Deus vai nos surpreender só nesta vida. Mas, meu irmão, o que nós podemos entender é que o céu será um ambiente de constantes surpresas. O céu será um ambiente de constante aprendizado, de constante desfrutar das novidades de Deus para nós. A gente pode até tentar imaginar, a gente pode até tentar sonhar, a gente pode até tentar ouvir relatos de pessoas que já foram arrebatadas. Nós podemos até tentar olhar com os olhos da fé aquilo que Deus tem reservado para nós. Só que mesmo que consigamos enxergar algo, mesmo que consigamos ouvir algo, mesmo que consigamos sonhar algo, mesmo assim, o que Deus tem preparado para nós é muito mais além. Tem um texto da palavra do Senhor que diz: infinitamente mais além é o que Deus tem preparado para nós. O céu é um lugar de surpresas, e a morte que teremos que enfrentar, o luto que teremos que enfrentar, vai nos fazer desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. A nossa esperança para aqueles que já partiram é que eles já estão desfrutando de tudo aquilo que Deus reservou para eles. Eles não estão mais padecendo nesta vida, mas agora eles estão desfrutando daquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ou sequer penetrou no nosso coração. Diante de tudo isso, nós precisamos entender onde está o nosso foco. Se o nosso foco for terreno, se o nosso foco for passageiro, se o nosso foco for nesta vida, certamente a morte e o luto vão nos trazer apenas desesperança, vão trazer para nós caos, vão trazer para nós desestímulo, vão trazer para nós sofrimento, vão trazer para nós angústia, vão trazer para nós uma vivência de separação, uma vivência de adeus, uma vivência de fim ao enxergarmos a morte. Agora, se a nossa ótica for espiritual, se não tivermos a nossa esperança apenas nesta vida, mas se a nossa esperança em Cristo também for na vida que está por vir, não haverá espaço para desesperança, mas nós encheremos o nosso coração de esperança, por saber, como foi falado aqui, que quando estamos em Cristo, a morte física não é o fim. Que quando estamos em Cristo, a morte física não é a derrota. Que quando estamos em Cristo, a morte física não é separação, mas é o reencontro. Para que quando estamos em Cristo, a morte física é o descanso para as nossas obras. Para quando estamos em Cristo, a morte física
é inaugurar o local que Deus preparou para nós. E para quando estamos em Cristo, a morte física é desfrutar de todo o extraordinário, de todo o sobrenatural que Deus tem preparado para nós. Talvez você se pergunte, tá, pastor Marcos, mas tudo que o Senhor está falando é com respeito a mim mesmo. Mas entenda, meu irmão, que tudo aquilo que nós aplicamos para nós e aquilo que nós desejamos para nós, se nós entendermos que é o que está ocorrendo para aqueles que estão partindo, se eu entender que para o meu pai, que partiu alguns anos atrás, tudo aquilo que eu desejo para mim, ao enfrentar a morte, é o que ele está desfrutando agora, por ter morrido em Cristo Jesus. Isso não vai me trazer tristeza. Eu não estou te dizendo que você não pode ter saudade. Até hoje eu sinto saudade do meu pai. Mas o que eu estou te dizendo é que mesmo tendo saudade, eu tenho esperança. Porque eu sei que ele morreu em Cristo e ele está desfrutando de tudo isso que nós falamos. E eu tenho a convicção de que se eu morrer em Cristo, eu o reencontrarei na glória, vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Se a sua ótica estiver presa a esta vida, a morte será desesperança. Mas se a sua ótica for eterna, a morte, o luto, será a esperança para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Foque naquilo que realmente importa. Mesmo que você tenha que sofrer todos os anos da sua vida, foque naquilo que realmente importa. Porque lá, depois que você morrer, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá problema, desde que você esteja em Cristo. Que nós firmemos a nossa vida em Cristo. O que nos dá esperança na morte e no luto é estar naquele que declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa esperança em meio ao luto. Que Deus te abençoe e que eu tenha conseguido transmitir a você aquilo que eu recebi do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até uma próxima.